Boa noite, seguidores. Estamos iniciando aqui mais uma live, aquela live de sexta-feira. Vou começar aqui também convidar o ilustríssimo Dr. Osnaldo Almeida, que será aí participante dessa live especial. Pessoal, vai entrando aí, o assunto hoje é bem interessante. Vai preparando aí as perguntas, que hoje a gente vai falar de um problema que todo mundo tem, é dívida, superendividamento. Pode ser, pode ser. Mas, então vamos Então, lá. boa noite, doutor. Boa noite. Obrigado por mais esse convite. Obrigado pela parceria. Boa noite a todos que entraram, aos meus seguidores, aos seus seguidores. Boa noite, Vivian, Cícero, Fátima, Maciel. Quero agradecer a presença de todos aí. Espero que hoje a live seja muito produtiva. Quem está entrando, permaneça aí que hoje a gente tem dicas e assortantes em decorrência dessa nova lei aí. Certo, doutor. Eu agradeço aí ter aceitado o convite, participar de um assunto aí fora dos assuntos trabalhistas. E é um assunto voltado para o direito do consumidor. Então, mas é para todos nós, né? Então, é um assunto que importa a todos, e principalmente aquele que tem sido aí desrespeitado os seus direitos de consumidor. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre o superendividamento, né? A lei que foi agora, que entrou em vigor agora no início do mês de julho. Então, eu vou deixar passar a palavra para o doutor começar a falar o que é o superendividamento, né? Fazer aí essa apresentação. E aí eu vou acompanhando, a gente vai aqui moldando aqui, vai respondendo, se alguém tiver alguma pergunta a fazer ou a esclarecer. Eu acredito que tenha, porque dívida todo mundo tem aqui. Então, vamos aí tentar colocar para o público de uma forma como que deve ser respeitado o seu direito de consumo. Doutor, fica à vontade, passo a palavra. Boa noite aí para o pessoal que está chegando, o pessoal ainda está entrando aí, estamos iniciando. Fiquem à vontade e possam encaminhar aqui as perguntas, e a gente vai fazer esse bate-papo dentro do período aí que a gente organizou. Obrigado, doutor, mais uma vez. Boa noite, pessoal que entraram agora, né? O assunto de hoje será sobre o superendividamento. No caso aí, foi uma nova lei editada e promulgada recentemente agora, e essa lei ela trouxe alterações aí para o nosso CDC, para o nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, houveram bastante mudanças que realmente acredito que vai ajudar muito. Se for colocado em prática, vai ajudar muito o consumidor. Porque hoje em dia a população brasileira está muito endividada ou super endividada, né? Então, essa lei acredito que vai agregar muito e vai ajudar muito aí aos consumidores e à população em si, né? Porque traz diretrizes, normas aí para as financeiras, os bancos, adotarem para que isso não aconteça, né? Esse superendividamento, né? O que seria o superendividamento? O superendividamento nada mais é quando o consumidor, o indivíduo, ele não consegue pagar as dívidas ou aquelas dívidas atrapalham os gastos necessários, aqueles os gastos prioritários, né? Então, quando essas dívidas dela ultrapassam o limite, interferem nos gastos prioritários, no mínimo existencial. O que seria o mínimo existencial que a lei traz? O mínimo existencial são aqueles gastos necessários para o indivíduo no dia a dia, nessa sociedade. Então, seria o quê? Alimentação,
vestiário, no caso, conta de consumo, por exemplo, energia, água, gás. Então, se de repente essas dívidas estão ultrapassando esse limite e o indivíduo tendo que abrir mão desses gastos prioritários, no caso aí, ele já está super endividado ou está endividado. Então, essa lei veio para solucionar e ajudar os indivíduos, no caso o consumidor, sair desse buraco. Realmente é quando o consumidor está ali no fundo do buraco. Ou seja, ele tem tantas dívidas, que ele já não consegue mais comer bem, ele não consegue ali pagar sua energia, sua água. Então, se realmente aquelas dívidas estão ultrapassando este limite, você está tendo que abrir mão dos seus gastos prioritários, realmente você está super endividado e você pode se encaixar nessas alterações que aconteceram recentemente no Código de Defesa do Consumidor. Então, essa lei ela veio para ajudar essas pessoas. Hoje, essa lei, no caso, a gente já trouxe aí a definição do que é o superendividamento, né? Para quem entrou agora, o superendividamento é quando, no caso, o consumidor, o indivíduo, ele deixa de utilizar aqueles gastos necessários para pagar sua dívida, ou seja, ele ultrapassa o limite e deixa de ter condições para ter o mínimo necessário para a sobreexistência, né? Então, a finalidade da lei é essa. Hoje, no caso, essa lei ela trouxe a possibilidade tanto dessa negociação extrajudicial como judicial. Então, mais à frente a gente vai trazer mais detalhes, né? Mas o extrajudicial, basicamente, quando você vai reunir todos os credores, no caso aqui, no PROCON, ou outro órgão de proteção de crédito. E o extrajudicial é no processo. Você vai reunir todas as empresas, todos os credores a qual você deve e vai colocar tudo no processo. Então, eu vou passar para o doutor falar um pouco aí sobre quais são as dívidas que entram aqui, como definir os créditos, e falar um pouco da postura aí do credor quanto a esse crédito, né? E a gente vai evoluindo aí no decorrer da live. Quem tiver pergunta, pode mandar no chat aí que a gente responde. Obrigado, doutor. Passa a palavra. Certo, certo, doutor, obrigado. Só completando um pouquinho aí, o doutor muito bem colocou, quando que eu posso me encontrar super endividado, né? Quando a financeira se confundir na questão de eu tomar uma solução, o que eu vou pagar primeiro, né? Eu pago a conta de luz ou eu pago o cartão de crédito? Eu pago o aluguel ou eu pago o cartão de crédito? Se o consumidor se encontrar no ponto de ter que dividir a quem pagar, ele está super endividado, sem dúvida nenhuma. E a lei ela veio para atender as pessoas que se encontrarem nessa condição, né? Já virou uma confusão no que diz respeito aos seus débitos. Ele não sabe o que dá ali prioridade e a gente sabe que a prioridade é o essencial, né? É a alimentação, é a educação, é a saúde. Então, se chega a se fazer ter dúvida no que pagar, porque se ele não pagar a luz, ele vai ficar sem luz. E se ele não pagar o cartão de crédito, o nome vai ficar sujo. Então, essa pessoa já entrou numa confusão financeira ali e ele se encontra super endividado. Tá? Só completando, a destinação, o objetivo da lei é adequar, evitar que o consumidor, quando o consumidor se encontre nessa condição, que ele seja excluído do meio social. Porque imagina-se que a pessoa sem luz em casa e sem água, ela não vai sair de casa. Então, eu estou dando uma exclusão no máximo aqui, mas a anotação do nome da pessoa
no rol dos devedores ali, nos órgãos de proteção de crédito, é uma forma de excluir, porque essa pessoa não participa do mercado financeiro. Então, são exemplos diversos, mas qual que é o objetivo dessa lei? É evitar que essa pessoa seja excluída dessa forma do meio social, né? Ou por uma anotação, ou ali por uma falta de condição até de sair de casa, porque às vezes não tem uma roupa limpa. Então, tem pessoas, por mais que pense que seja exagerado, mas as pessoas podem se encontrar nesse limite. E a lei veio para que possam se verificar as pessoas que se encontram nessa condição e, com isso, tire ali o risco, a iminência de que a pessoa possa passar por isso, né? E quais as dívidas, né? O doutor passou aí para falar um pouco. Quais as dívidas que se englobam nessa proteção da lei do superendividamento? Todas as dívidas que dizem respeito à relação de consumo, tá? Ou seja, o que se pode se encaixar na relação de consumo? Tudo aquilo que eu vou consumir da forma final, né? Tem uma destinação final. Ou seja, aquilo que não é repasse, ainda que comercializado, no caso, por exemplo. Então, a bebida no supermercado, quando ela chega no supermercado, ela não é uma relação de consumo. Mas quando eu vou e compro a bebida, um vinho, uma cerveja, ali, e estou levando para mim, para eu consumir, então por isso que fala do direito do consumidor, é uma relação de consumo. Então, são as despesas, por exemplo, no caso, todos o que envolve ali a dívida de cartão de crédito, é uma relação de consumo, tá bom, mas tem que ter cuidado com o que foi comprado no cartão de crédito, que pode não ser de natureza do consumidor. Sim, verdade, porque tem gente que usa o cartão de crédito para comprar uma coisa para revender. Então, se uma pessoa usa o cartão de crédito, dando um exemplo aqui, para comprar um celular, ou 2 ou 5 celulares e revender, né, sem entrar aqui se isso é legal ou ilegal, estou falando só da relação comercial. Essa relação ela não vai ser atendida aqui pela lei do superendividamento, porque a pessoa ali a destinação não é consumo, tá? Então, mas a base é que toda operação de crédito destinada ao consumo seja atendida. Então, cartão de crédito, água, luz, telefone, roupa, ou seja, as lojas de shopping no geral, sapatos. Então, melhor dizendo que o que fica excluído são a relação financeira ali com garantias reais, ou seja, locatícias também. Então, a compra de um carro é a relação de consumo? É uma relação de consumo. Então, precisa se olhar ali, por exemplo, quando eu comprei um carro, eu tinha uma relação financeira de um salário de R$ 4.000, de R$ 5.000, ou de 10, que seja. Mas alguma coisa aconteceu que eu estou no mercado há 6 meses ou há um ano sem emprego. Mudou a minha condição financeira? Eu posso ser atendido aqui? Olha, eu posso ser atendido aqui. A lei não trouxe um exemplo desse, mas eu posso ser atendido, porque eu tive uma alteração na minha condição financeira. Até mesmo porque o carro, estou dando um exemplo, está comprando um carro alto. Agora, se eu estou com uma prestação de um carro de R$ 500, eu não preciso nem chegar a esse ponto. Se eu estou numa condição em que a prestação do carro, do celular, de roupa, de medicamentos, de aluguel, de água, talvez de uma pensão de filho, ultrapassou a minha capacidade financeira, eu estou super endividado e cabe a mim aí noticiar aos credores que eu me encontro super endividado. Então, esse é um exemplo básico de quais os tipos de dívidas que se englobam dentro da relação de consumo e dentro dessa proteção da lei do superendividamento. Eu vou falar aqui um pouquinho, se alguém tiver alguma dúvida de quais os tipos de dívidas, de dívidas, se eu não fui claro, por gentileza, possa deixar a pergunta aí. Eu vou falar mais um pouquinho aqui à frente sobre os deveres do credor. O credor, quando dá o crédito, quando está cobrando o crédito, no fim do crédito, eu vou falar um pouquinho. Mas ainda a respeito, quais os tipos de dívida, eu vou ver se o doutor tem alguma coisa a completar e depois eu peço que o doutor devolva aí a palavra, eu vou continuar falando das obrigações aí do credor. Então, doutor, na verdade eu nem tenho muito o que completar, doutor. Só vou
explicar que eu não sei se o pessoal entendeu que o doutor falou que não entra os créditos de dívida real, né, com garantia real. Então, o que seria a garantia real? É quando, no caso, a financeira, o banco, ele te dá uma dívida, em troca, ele te pede uma garantia. Então, um exemplo clássico aí é o imobiliário, né? Então, no caso, você deu o imóvel como garantia. Então, presume-se aí, a priori, né? Porque a gente também, a lei é muito recente, né? A gente vai enfrentar ainda bastante entendimentos aí do juiz e até mesmo jurisprudências, né? Mas a garantia real é isso, é quando você dá alguma coisa em garantia. Por quê? Porque ali entende-se que você pode vender aquele bem para pagar, no caso, o seu credor. Só que aí vai ter a discussão lá na frente se é ou não essencial, bem de família. Então, tem várias coisas, mas a garantia real é essa. É quando você, no caso, dá alguma coisa em garantia para o seu credor, né? Acredito que seja isso, né, doutor? Sim, E, sim, é isso mesmo, doutor. Aí, no e caso desse tipo de relação comercial, aí, essa relação financeira e de consumo, nesse exemplo aí, não é amparado aqui pela lei do superendividamento. e também tem a questão do. O doutor falou de carro e tal, mas também tem exceções, né? Porque por mais que às vezes, vamos dizer que seja algum bem de luxo, você também não vai utilizar aqui, né? Então tem alguns exemplos, carro de luxo, Uhum. lanchas. Então, às vezes, o cara, ele realmente ele extrapola e aqui ele não vai se encaixar, porque ele vai fugir da questão do superendividamento. Então, porque ele É, está luxando, né? Não, não é algo que foi necessário e mudou as condições. E também, por outro lado, também acredito eu que referente a algum empreendedor que utilize seu CPF e compra diversos bens, depois alega o superendividamento, também aqui não se aplica, né? Porque a princípio aqui a lei é para o CPF, né? Então, se foge um pouco dessa natureza, não vai se aplicar aqui. Então, tem algumas exceções. A pergunta do Supremo ali sobre a questão do banco, a gente vai falar um pouco mais na frente, quando a gente falar do processo em si, a gente vai falar dessa questão da redução aí dos valores de parcela. Então, doutor, eu devolvo a palavra para o doutor continuar a sua fala aí sobre os credores aí, quais tá. as medidas que eles devem tomar, né? Tá bom, doutor. Então, até completando um pouquinho, e muito bem falado, doutor, a lei do superendividamento, ela aplica-se à pessoa natural. O ramo empresarial, não. Então, eu sou o MEI. Não, é a pessoa natural, né? A relação de consumo. Outro exemplo que o doutor deu também é a questão da compra de bens de luxo, né? A gente sabe, o STJ já definiu, e ainda que bem colocado isso, porque esses bens de luxo eles estão fora mesmo. Por quê? Porque para a relação de consumo, para ser enquadrado ali como consumidor, não é só a questão de comprar para usar. Tem o requisito também da hipossuficiência. Então, quem compra uma lancha, como o doutor bem colocou, quem compra um carro de luxo também, como bem colocou, ele ali, ele deixa de existir a hipossuficiência entre ele e o fornecedor do crédito, né? Então, tem essa característica também. Então, essa pessoa fica excluída também aqui da, 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 da proteção da lei do sobreendividamento, né? Bem colocado e bem lembrado. Atende-se a pessoa natural que tenha a relação de consumo, né? Se a relação de consumo e para ter a relação de consumo, além de comprar para uso da destinação final, tem que ser hipossuficiente ali em relação ao fornecedor do crédito. E indo adiante, no que tange qual que é a obrigação do credor em relação às fases que fornece o crédito, que oferta o produto,
que oferta o contrato de serviço, tá? Porque a gente está falando de compra aqui, então o contrato de serviço também, ele pode se encaixar aqui pode ter a proteção, sim, por exemplo, um serviço de instalação, né? Um serviço de monitoramento ali na residência, por mais simples que seja. Então, os serviços também prestados, ele se encaixa aqui como consumo, porque tem diversas prestações de serviço. Então, o credor, de forma geral, de crédito ou de serviço, o credor que prestou serviço, ele cobra a remuneração daquilo que foi prestado, né? Então, é crédito também. O que ele tem que observar? A capacidade financeira de antemão daquele consumidor. Então, é obrigação de todos os credores, de forma responsável, e demonstrar que houve essa cautela quando ofereceu o crédito, quando ofereceu o contrato, observar a capacidade financeira do consumidor, sob pena de que, caso fique demonstrado que ele ofereceu um crédito de forma maior que a capacidade de receber aquele crédito, ainda que parcelado e a longo tempo, que em uma demanda inversa, o credor, ou seja, o credor, o consumidor demonstrando que se encontra super endividado e fora das condições de cumprir com aquele contrato, e que aquele contrato ele está acima de sua capacidade financeira, o credor ele corre o risco de ver o seu contrato revisado, parcelado a um prazo até em dobro do que aquilo que havia sido estipulado anteriormente, redução de juros também, prazo de 180 dias para começar a pagar a primeira parcela, e também, se caso anotou aí o nome do consumidor em órgão de proteção de crédito, suspender nesse período, e lá na frente a gente vai falar as modalidades, mas assim, as penalidades sujeitas para o credor que deixou de adotar a forma responsável, ou seja, foi irresponsável, ele fica sujeito a essas penalidades, né? De receber, inclusive, ali o valor, no máximo, o valor real daquele contrato, daquele crédito, mas de forma parcelada aí em 5 anos, com correção simples, né? E de forma dentro de um processo, por exemplo, se assim o consumidor procurar o juiz, ou outro, no caso, o juiz que tem a competência para decidir dessa forma, porque de outra será um acordo. Então, doutor, é essa a responsabilidade. Vou devolver a palavra ao doutor para falar um pouco, se tem alguma coisa aí para falar a respeito da responsabilidade do credor, e seguimos aí para falar demais assuntos. Bacana, doutor. Bem pontuado mesmo. A lei, ela trouxe rigorosas medidas aí, que caso o credor aí, a feira, o banco, quem for, não adotar, realmente ele vai ter uma pesagem aí na mão do juiz futuramente que vai impactar muito. Então, como o doutor trouxe aí, se o credor ali, no caso, ele não for sincero e não demonstrou realmente que na época da análise de crédito o consumidor possuía realmente aquelas condições, sem dúvida aí que caso ele não aceite o acordo na conciliação, o juiz com certeza vai forçar aí um parcelamento bem reduzido. Então, ou seja, ele vai manter o mesmo valor de recebimento, mas o prazo bem mais longo, né? Então, os credores agora precisam realmente se adequar e evitar propagandas enganosas, evitar o máximo possível aí esses créditos aí desnecessários, né? Porque a lei veio para isso mesmo e esses créditos, no caso juros sobre juros, ou seja, a pessoa contratou um crédito, não está conseguindo pagar, e o banco oferece outro crédito para pagar aquele crédito. E aí, quando vê, o cara realmente está no fundo do poço, realmente, e isso a lei vai pegar pesado aí.
com essas empresas aí, né? Aí a dona Jo, minha mãe, perguntou sobre compra de imóveis. Compra de imóveis entra naquela questão que eu passei. Vai ser, se for bem de família, ou seja, um bem, aí vai ser visto com outros olhos. Agora, se for investimentos, aí já entra como um crédito com garantia real. Aí fica difícil de utilizar aqui, né? Aí falando um pouco mais sobre essa lei também, até mesmo sobre essa questão aí dos créditos, né? A lei ela trouxe vários benefícios aí, inclusive a questão de empréstimos, né? De créditos fornecidos. Caso o consumidor tomou aquele crédito, tomou aquele empréstimo e se arrependa, ele pode desistir. Então, hoje, assim, antes desta lei, as empresas causavam vários empecilhos, burocracias, muros, pedras, o que for, para que o consumidor não desista. Hoje não. Hoje o consumidor ele tem até 7 dias. Tem até 7 dias para desistir. E isso realmente veio expresso. Então, não tem mais discussões. Hoje, caso você contraiu algum empréstimo e desistiu, você pode devolver o dinheiro, falar, não, não quero mais, desistir daquele empréstimo, sem multa nenhuma, sem nada de acréscimo. Então, essa é uma dica bem importante aí que essa lei trouxe, né? Além de outras, como limitação de consignado que não pode ultrapassar ali da questão dos 30%, e os 30% é o que se entende ali que pode, no caso, um salário ser reduzido até 30% sem dificuldades maiores, né, na subsistência aí, né, desses gastos necessários, né? E além disso, essa questão que a gente trouxe aí das ofertas, né, ofertas enganosas. Então a lei ela vem severamente criticar e abominar isso daí, né? Ou seja, excluir isso daí da, dos meios, porque hoje, até hoje, antes da lei, a gente via muita propaganda que incentiva a pessoa a pegar crédito. Então, aquelas propagandas para pensionista, aposentados, né, sem juros, taxa zero. Então, quando você começa, que você entra realmente enganado que seria juro zero, taxa zero, você vê que não é. Então, hoje, eles não podem mais ofertar essas publicidades, essas propagandas enganosas. Então, a lei também, no caso, condena essa postura aí dos credores, né, das financeiras, passivo, inclusive, de danos morais, né? Então, esse é um ponto muito importante também. Então, essa lei ela trouxe essa possibilidade do consumidor ficar mais protegido nessa relação. Então, sobre agora, passando um pouco acima aí do que a gente trouxe, também para não ficar muito longo, como que seria feito esta reunião, né, de credores, como que é feito? Primeiramente, você reconhecer os créditos, né? E também se for dívida que você não reconhece, aí a medida é outra, né? Aqui a gente está falando de dívidas contraídas, né? Realmente são dívidas que você reconhece. Então, o primeiro passo é você reconhecer as dívidas. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você reunir os credores. Você vai reunir os credores, aí você vai pela via extrajudicial ou judicial. Então, reunindo esses credores, você vai traçar um plano. Você vai traçar um plano de pagamento. Desde que esse plano não ultrapasse ali o mínimo existencial que a gente explicou no começo da live, né? Ou seja, não atrapalhe os seus gastos necessários, os gastos de consumo, alimentação e etc. Então, você traçando este plano, você vai tentar a conciliação com os credores. Então,
conexão e não chegue. Travou aí, doutor? Acho que deu uma travada. Me ligaram aqui no celular Ah, e atrapalhou o som. bacana. Talvez Ah, a gente pensei que perdido tinha aí um sido eu que tinha minutinho. Eu vou até pedir desculpa, mas o doutor puder voltar aí um minutinho de sua fala, quando É, você não, é, começou a falar. eu tava explicando que depois de reunir os credores, tem que traçar um Isso, plano. Então, você vai exatamente. traçar um plano conforme as suas condições, sem ultrapassar o mínimo ali que você precisa, o mínimo existencial, né? Depois Aham. que você traçou o seu plano, no caso, você vai traçar o limite, né, de valores que você consegue pagar e você assumindo aquelas dívidas, você vai traçar um plano de pagamento, né? E aí você vai tentar negociação, é negociação direto. Então, negociando diretamente com os credores nessa reunião, caso o credor não aceite, porque nessa conciliação eles não estão obrigados a aceitar. Não estando obrigados a aceitar, cabe ao consumidor, no caso, recorrer ao judiciário. Então, aqui a gente falou primeiramente do extrajudicial. Então, você reuniu todos os credores, ou seja, todo mundo que você deve, colocou todo mundo na mesa e traçou um plano de pagamento. Então, e você vai justificar por que você está traçando este plano. Então, você precisa realmente ser sincero e falar realmente suas condições, qual a sua remuneração, sua renda, para você conseguir traçar esse plano. Então, caso eles não aceitem, aí tem a via judicial. Então, aí eu vou deixar o doutor complementar um pouco, para eu também não falar tudo sobre esse assunto. E aí a gente vai depois respondendo as dúvidas aí. E até É, mesmo sobre a dúvida, até mesmo a dúvida que o Supremo colocou aqui, que até foi sumindo aí, mas eu anotei aqui. Que ele falou se os bancos são obrigados a reduzir o valor, reduzir o empréstimo, reduzir a dívida, né? No caso aqui, ele, ele será obrigado a congelar os juros, né? Agora, a dívida que você contraiu, a dívida originária, vai permanecer, a não ser que na negociação ele esteja disposto a reduzir para uma forma de pagamento diferenciado, né? Mas a dívida que você contraiu, você vai pagar. Porque o que a gente está falando aqui é que você vai pagar conforme as condições, sem atrapalhar a sua vida. Então, e isso envolve reduzir parcela. Não é isso, doutor? é isso aí, doutor. É bem colocado mesmo. A lei ela não tem aí o condão de reduzir o valor integral do crédito. Isso não terá de forma nenhuma esse objetivo, né? O objetivo é alcançar uma modalidade possível de pagamento para aqueles débitos do devedor junto com o crédito ali do credor. Mas então, juros, multas, aumentar o parcelamento, ou seja, se estava restante de um ano, pode ir em até, o máximo também é 5 anos desse parcelamento. A primeira parcela pode ser em 180 dias, a suspensão, a baixa da anotação no órgão de proteção de crédito de forma imediata, mas isso não tem aí, a lei não vê nenhuma modalidade de reduzir o valor original do crédito, né? O custo mesmo ali não terá essa invasão. Muito bem colocado e respondido. Voltando um pouco ainda de outras vantagens que foi conferida nessa lei, é a questão do que vem acontecendo bastante com a demanda de consumo de forma online com cartão de crédito também, e que acontece com muitas pessoas, comigo inclusive já aconteceu, de que aparecer ali uma compra no seu cartão, que você não realizou aquela compra. Então, a lei do superendividamento, ela veio e incluiu também que, uma vez que você perceber aquela compra em que você não realizou e num prazo de 10 dias antes do vencimento da fatura daquele cartão, você denunciar aquela compra, a operadora daquela bandeira, ela está obrigada a não te cobrar naquela fatura,
não te limitar àquele valor, né? E seguir com aquela operação de análise para saber ali, e junto com com aquele comércio que vendeu aquele produto, ver ali qual o erro que foi cometido e entre eles se acertarem. Mas a respeito da sua fatura de cartão de crédito, se você comunicou, denunciou essa compra no prazo de até 10 dias antes do vencimento, a operadora fica obrigada a não te cobrar na sua fatura próxima e resolver isso, analisar, e uma vez contestado que não foi você, jamais pode fazer parte de uma cobrança aí para o consumidor. E outro ponto ainda no cartão de crédito também é que o credor também, uma vez comunicado de forma imediata, por exemplo, ele não pode ali limitar, não pode, se você está falando que está havendo, porque isso acontece, uma compra no seu cartão e você quer bloquear, que seja o cartão de débito ou de crédito, o credor tem que atender aquele chamado de imediato, não pode aprovar de forma nenhuma, e também a lei também tratou isso. Isso porque as operadoras têm negado, às vezes você liga para pedir o bloqueio de imediato e tem alguns empecilhos. Então, há essa obrigação e há essa proteção, porque até então não tinha descrito em nenhuma lei vigente, então essa lei também colocou uma parte a respeito desses ocorridos em cartão de crédito. Ô, Um doutor, pouquinho aqui, um pouco deixa eu passar uma pergunta aí para o doutor, até mesmo sobre esse tema ainda antes do doutor mudar, que é sobre os credores. A Vivian mandou uma pergunta aqui, né? Tem fiscalização rigorosa sobre os credores ou só são punidos quando há denúncia? é, o doutor, para Passo. responder, né, doutor? Tá. Para o doutor responder. É, Ela quer saber se alguém vai estar da fiscalizando tudo isso fiscalização. daí ou só a gente vai ter que denunciar. O que acontece? Na maioria das vezes, esses assuntos aqui da proteção do superendividado vai ser de uma forma denunciada pelo devedor. Então, ele vai falar assim, olha, eu estou devendo, não consigo te pagar, ou a gente vai fazer um acordo extrajudicial ou eu vou para o judiciário, né? A maioria das vezes vai acontecer assim. Mas, da mesma forma que o PROCON, os órgãos de proteção ao consumidor, vem acontecendo, verificando no que diz respeito, igual anteriormente eu coloquei, o credor ele tem a obrigação de zelar, de observar o crédito que ele está oferecendo. Então, vai ter fiscalização, sim, independente de denúncia, as atitudes do setor de crédito. Então, o setor de crédito tá sendo cuidadoso, zeloso com o crédito ofertado, com o serviço ofertado. Sim, terá fiscalização, sim, como sempre tem do PROCON, mas na maioria das vezes a notícia chega por meio da denúncia, mas também caberá a fiscalização, sim, por parte do PROCON, e serão fiscalizadas porque hoje em dia também a forma de aplicação do crédito já é fiscalizada, tá? Caso não era essa a pergunta, eu acredito que fosse, fiquem à vontade para reiterar, por gentileza. É isso Bom, mesmo, doutor, doutor. Inclusive, não a tem questão das publicações, essas propagandas aí são mais fáceis ainda, né, de sim, serem sim, identificadas, né, porque cai na sim, mídia, sim. né, e Sim, acredito eu também que, além do PROCON, eu acredito que o Banco Central também deve editar algumas portarias, algumas coisas para evitar também, não sei, mas seria o sim, correto sim. para tentar controlar um pouco aí essa questão, principalmente da questão dos juros, né? Sim, sim, claro, porque o banco privado ali, no caso, ele oferta muito crédito, principalmente no cartão, né? Então, haverá fiscalização, sim, do Banco Central nesse caso, porque como que eu posso oferecer um cartão de crédito de 50 mil ou de 10 mil para uma pessoa que tem um salário mínimo, para um aposentado, por exemplo? Há falha na prestação de serviço e, sim, o banco terá aí grandes problemas para resolver essa questão. Então, haverá fiscalização, sim. Tá?
Indo então para a parte da conciliação, como conciliar, onde conciliar, quando conciliar, que é o assunto que o doutor tinha letrado, e o assunto final também, e bem colocado, a conciliação pode ser extrajudicial e pode ser judicial. A extrajudicial acontece ali no PROCON, reunido os credores, e atendendo a possibilidade de pagamento por parte do credor, esse acordo será firmado e terá ali toda a validade, da mesma forma que terá a sentença judicial. Não havendo possibilidade de acordar junto com os fornecedores ali de crédito e serviço, então as partes, com certeza, irão, porque terão o direito de seguir e ir ao judiciário, ajuizar, e tanto no juizado especial como na justiça comum, requerer, então, uma adequação para o pagamento e o juiz vai analisar, até então, todas essas tratativas, desde a oferta do crédito, quando eu falei que o credor ele é obrigado, ele tem a obrigação de zelar pela oferta do crédito, como ofertar, quanto ofertar, né, para quem ofertar. E aí o juiz vai analisar a proposta do fornecedor de crédito ou de serviço, que é obrigado a fornecer, vai analisar a possibilidade financeira do credor, e se não haver ali uma conciliação, porque de novo vai tentar conciliar, o juiz vai dar uma sentença nas condições financeiras que o credor possa vir a cabo. E caso também pode acontecer, porque o pessoal pode ficar preocupado, tá bom, e se o credor não participar? Se o credor não participar, o juiz também seguirá o processo e sentenciará, e vai sentenciar também no sentido de atender a necessidade e possibilidade. Por que necessidade e possibilidade? Porque não adianta também a pessoa de má fé aproveitar que o credor ofereceu muito crédito e abusar também da sua condição de consumo e ir em juízo requerer também esse parcelamento. Então, o juiz também vai analisar a necessidade e possibilidade de condição financeira para dar uma sentença e atender aí o pedido ou desatender, né? Ou também não, ou negar, porque o juiz vai verificar esses pedidos. O que eu tinha para falar aqui, doutor, vou devolver a palavra, pedir para o doutor aí fazer suas razões finais e depois eu vou finalizar aqui. A gente pensa que não, mas já estamos com 46 minutos. O pessoal já está com sono já, né? Então, realmente, para finalizar, a gente trouxe aí os pontos muito importantes. Essa lei era uma lei veio um pouco extensa, então a gente tentou resumir o máximo possível aí para conseguir passar os pontos mais importantes, né? A questão dessa lei ele trouxe algo equiparado que já tinha pelas empresas, que é a recuperação judicial. Então aqui realmente procura-se uma recuperação financeira do consumidor, né? Então, essa lei realmente veio acredito eu, que vai ajudar muito. Então, referente a essa negociação, se o credor não aceitar, o juiz que vai decidir, igual o doutor bem pontuou aí, e com certeza vai analisar todos os pontos. Então, quero agradecer a todos que está live, quero agradecer ao doutor que fez esse convite. Quem ainda permanecer com dúvida, a gente, além de postar diariamente conteúdos lá no Instagram, quem puder, no caso que ainda não segue nossa página lá, jalmeida.adv, por enquanto, porque lá a gente também está postando alguns conteúdos e essa página aqui do Advocacia Online está restringindo a gente a algumas ferramentas, né? Então, em breve estaremos migrando para lá. E quero agradecer a todos, um forte abraço, uma boa noite, um bom fim de semana, fiquem com Deus. E obrigado, doutor, mais uma vez, uma boa noite. Obrigado, doutor, por ter participado aí, ajudar, porque a gente acaba aqui dividindo um pouquinho das tarefas e tem sido muito importante
agradeço sempre a disposição. Obrigado a todos aí que acompanharam, a todos os seguidores aí da página do doutor, aos seguidores, também da página do ADV Pinheiro 19, e que qualquer pergunta que tenha ou dúvida que tenha ficado, que possa estar colocando, mesmo, claro, depois da live, a live vai, esse vídeo também vai ser postado no IGTV também, então pode assistir e depois pode mandar aí as dúvidas e a gente vai responder sem qualquer problema, tá bom? Obrigado, fiquem todos com Deus, um abraço e um ótimo final de semana. Até sexta-feira que vem tem mais assuntos, teremos live. Um grande abraço. Abraço, doutor. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau.